Boa noite, senhoras e senhores. Peço a todos que desliguem o celular ou coloquem no modo silencioso. Hoje, dia 25 de agosto de 2025. Declaro aberta a sessão ordinária invocando a proteção de Deus com o versículo bíblico lido pela secretária Cirlei Amália Sosmai Destaque. Boa noite a todos. Efésios, capítulos 4, versículos 20 a 21. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam com os seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e com seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Até aqui, palavras do Senhor. Coloco em discussão a ata número 17 de 2025 da sessão ordinária número 15 de 2025, realizada em 11 de agosto de 2025. Em votação a ata número 17 de 2025 da sessão ordinária número 15 de 2025, realizada em 11 de agosto de 2025. Sete votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Leitura dos expedientes recebidos do prefeito municipal. Ofício número 42 de 2025, de autoria da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, convite para a reinauguração do Ginásio Municipal de Esportes Bolivar. Ofício número 54 de 2025, de autoria da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, convite para a participação no desfile cívico de 7 de setembro. Ofício número 58 de 2025, de autoria da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, convite para a participação no hasteamento, areamento das bandeiras durante a Semana da Pátria. Ofício número 236 de 2025, de autoria do Poder Executivo, resposta ao requerimento. Ofício número 237 de 2025, de autoria do Poder Executivo, mensagem anexar e substituir ao projeto de lei número 43 de 2025. Ofício número 249 de 2025, de autoria do Poder Executivo, encaminhamento de projeto de lei para apreciação. Projeto de Lei número 48 de 2025, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar viveirista por período determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Leitura dos expedientes recebidos de diversos. A pasta dos expedientes recebidos de diversos está disponível. Leitura dos expedientes expedidos pelos vereadores. A pasta dos expedientes expedidos pelos vereadores está disponível. Leitura do expediente apresentado pelos vereadores. Indicação número 11 de 2025, de autoria da vereadora Cirlei Amália Sosmai Destaque, do PL, que solicita a mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja enviada correspondência ao Executivo Municipal, sugerindo a disponibilidade periódica de profissionais de educação física nas academias ao ar livre, ao menos uma vez por semana, para garantir orientação adequada, prevenir lesões e incentivar o uso dos espaços. Sugere ainda o estudo da possibilidade de ampliação dos equipamentos existentes e da instalação de novas academias. Justificativa. As academias ao ar livre são espaços importantes para oferecer à população a oportunidade de realizar atividades físicas gratuitas ao ar livre
e próximas de suas residências. Esses ambientes contribuem não apenas para a melhoria da saúde física, mas também para a socialização e a qualidade de vida dos munícipes. No entanto, muitos munícipes ainda não utilizam esses equipamentos de forma adequada, seja por desconhecimento técnico ou receio de lesões. A presença periódica de profissionais de educação física, ao menos uma vez por semana, contribuirá para orientar corretamente os usuários, incentivando a prática de exercícios com segurança e maior aproveitamento dos aparelhos. Além disso, a ampliação da estrutura existente, com a instalação de novos equipamentos e academias, permitirá alcançar um número maior de beneficiários, fortalecendo a política pública de saúde preventiva e bem-estar coletivo. Maiores justificativas em plenário. Coloca em discussão a indicação número 11 de 2025. Com a palavra, vereador Sirlei. Então, essa indicação eu fiz pensando de usar da melhor forma os aparelhos que já estão instalados, né? E talvez na ampliação das academias. Hoje os aparelhos, assim, a gente vê que estão sendo pouco utilizados. Claro que agora é frio, né? Eles são ao ar livre, então no verão provavelmente vão ser mais utilizados. Então, se tiver um instrutor para ajudar essas pessoas, né? Tem que ser divulgado, claro, né? Tal dia vai ter um professor. Nessas academias ao ar livre, eu penso que é uma alternativa, uma valorização e um incentivo, né? Para essas pessoas que moram próximo a essas academias, porque hoje tu vê poucas pessoas usando, né? Então, para serem mais usados, né? É uma qualidade de vida também, né? É um espaço que está ali, então para ser mais usado e para as pessoas também poderem usufruir da melhor forma esses aparelhos, esses equipamentos que hoje já estão instalados então no nosso município. E talvez, né, mais para frente ampliar, né, que é importante também. Isso, obrigada. Em votação, indicação número 11 de 2025. Sete votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Requerimento número 50 de 2025, de autoria do vereador Ivanir Urbano Bordo, PDT, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja enviada ao Executivo Municipal solicitação para que este encaminhe à Câmara Municipal de Vereadores informações sobre o loteamento do núcleo habitacional Alto da Colina e de outros programas ou projetos habitacionais no município de Victor Greff. Justificativa. Considerando a importância do projeto do loteamento do núcleo habitacional Alto da Colina, solicito que sejam enviadas informações sobre como está o andamento do projeto, como o número de famílias contempladas e quais foram. Seus contratos já foram assinados com a Caixa Econômica Federal. Também solicito informações concretas sobre quais os projetos habitacionais em andamento no município, especialmente aqueles que prevêem a construção de novas moradias para famílias de baixa renda, visto que as notícias mostram que inúmeros municípios do estado e da nossa região foram contemplados em programas estaduais do governo federal, como Minha Casa Minha Vida. Maiores justificativas em plenário. Coloque em discussão o requerimento número 50 de 2025. Com a palavra o vereador.
Obrigado, presidente, colegas, ouvintes. A solicitação aqui, no meu entendimento, se justifica. Nós aprovamos aqui a lei, enfim, a regulamentação, a lei que aprovou o loteamento do núcleo habitacional ali, Alto da Colina, e também acompanhamos o edital, né, das inscrições, as pessoas que se inscreveram, mas não temos notícias, eu pelo menos não tenho notícia de quantos daqueles que se inscreveram de fato foram já, digamos assim, já contrataram, se esse processo já terminou, né? Se já houve alguma contratação com a Caixa, quantos dos inscritos, afinal, foram selecionados e que permaneceram no processo até agora, né? E com a provável já contratação, visto o tempo já que passou desde o início da abertura do edital. Então seria importante sabermos, né, se de fato quantas famílias e quem foi, enfim, que vai ser atendido para realizar esse projeto. Estou falando especificamente do núcleo habitacional municipal. Por outro lado, também, nós sabemos que nessa inscrição, nesse edital, ele não favoreceu a inscrição daquelas famílias, daquelas pessoas de mais baixa renda, que às vezes são os que mais precisam, né, e que normalmente são os que mais precisam do apoio público para ter acesso à sua moradia, pela dificuldade que tem em poder fazer um financiamento, né, de ter crédito para isso, que é exigido, nesse caso, pelo menos o que foi feito, e que tem dificuldades em pagar parcelas depois maiores. Então nós temos que ter projetos direcionados também a programas tipo Minha Casa Minha Vida, que dá subsídios, enfim, realmente incentivos maiores. E existe uma reserva, inclusive, de terrenos no loteamento, esse que eu falo, exatamente para as baixas rendas, né? E temos visto muitos municípios e centenas de municípios no Brasil e no Rio Grande do Sul também que tiveram 20 casas, 30 casas, né, para cada município, muitos municípios aqui no Rio Grande do Sul, inclusive da nossa região aqui, do Alto Jacuí, do Alto da Serra do Botucaraí, que foram contemplados. Então, quero saber, né, se o município tem pedidos feitos, né, junto ao Ministério das Cidades, junto à Secretaria da Habitação do Estado, para esse grupo de pessoas, né, ou outros projetos também que atendem à construção de novas moradias. Era isso. Com a palavra, o vereador Márcio. Boa noite a todos os que nos assistem no plenário e nas redes sociais. Então, gostaria de contribuir um pouco com o vereador Ivanir. Importante a sua pergunta, o seu pedido, porque é por etapas, né, que vai se fazendo. E agora a Caixa já fez a seleção. Eu sei que foi selecionado alguns contemplados ao núcleo habitacional, e sei também, não tem oficialmente aqui para mostrar, mas sei que houve desistências por parte das pessoas, porque depois que está pela seleção da Caixa, cada um tem que ver se é viável ou não a dar andamento à sua casa, à sua moradia. E vai ter sim, vereador, com certeza, moradias, claro que menos moradias, mas mais no final do projeto, né? Que as primeiras de acordo com as classes, sendo feitas com a capacidade de pagamento. E sim, consta, não sei se consta nesse projeto lá na frente, que vai ter umas moradias, não sei a quantia exata de momento, mas posso pesquisar para trazer aqui em discussão ou em alguma outra oportunidade. Mas, no momento, essas são com o valor do terreno determinado de acordo com o tamanho, né? Um valor, de repente, um valor bem mais abaixo do que se fosse comprar um terreno em outra região, né? E tem terrenos acredito que de 25 mil a no máximo 30 e poucos mil, né? Que não compra em lugar nenhum com esse valor, né? Um terreno, sendo que
pode ser feito parcelado pelo município, né? Parcelado, dado em percentagem, como já passou nessa casa, nos autorizando aqui. Então, está sendo feito. Agora, essa parte um pouco mais burocrática é da Caixa Econômica e da parte dos interessados. Depende eles decidirem se dão sequência ou não, se eles têm a certeza que vão conseguir conseguir dar sequência no seu projeto de habitação. É uns valores que foram determinados pela Caixa de Financiamento, não tem nada vinculado ao município, que estipulou somente o valor do terreno. Então, torcemos sim que venham futuramente para pessoas de mais baixa renda, mais lotes, mas que alguns vão ter, com certeza vão ter, vereador. Muito obrigado, presidente. Tenho uns minutos ainda, segundos. Tem. Não sei se alguém mais se inscreveu. Não. Com a palavra o Ivanir. Não, eu entendo as suas justificativas, mas nós precisamos de resultado prático, concreto, né? E eu aguardo, então, as respostas do Executivo, a minha solicitação, se for aprovado, né? E penso que tem que se dar um foco maior, né? Uma preocupação maior, né? Em buscar e receber os recursos exatamente para as famílias de mais baixa renda, vereador, né? Veja só, a inscrição que houve para esse primeiro programa aí já é para pessoas, famílias que tenham uma renda, não é dos bem baixa renda, os que não têm carteira assinada, né, os que são autônomos, os que não têm como comprovar, que eu acho que o mínimo era cerca de R$ 2.500, R$ 3.000 a renda aí dessa inscrição que se abriu, e isso se transformou e muita gente desistiu, né, por causa dos custos que vêm, os compromissos, e que não alcança às vezes, né? E muitos que ficaram fora, exatamente por causa disso, né? E que precisam também. Então, eu acho que se o município investe tão alto em comprando área, botando calçamento, luz, água, drenagem urbana, todo esse investimento que faz, entende? O foco seria realmente aquelas famílias de mais baixa renda, entende? Então, os programas estaduais oferecem alguma coisa, né, o federal principalmente, né, mas o município tem que agora, eu sei que tinha habilitações em aberto, né, o município fez, não fez? Está inscrito, não está inscrito? Isso é o que eu queria saber. Não, aqui no dia tal, o município de Vitor Guedes se inscreveu no programa aqui que busca recursos a nível federal. Está aqui o comprovante. Está aqui, nós fizemos faz um ano, meio ano atrás, entendeu? Né, então, gostaria de saber se existe alguma coisa prática, concreta, encaminhada para captar esse recurso. Eu sei que nem todos os municípios conseguem, né? Às vezes o governo federal também, né? Tem uma lista grande lá, não consegue atender todo mundo. Aqui nem no município não atende todo mundo. Então, é isso que nós precisamos, né? Qual é o foco? Ou será que isso só vai se discutir na véspera das eleições novamente? Tá? Muito obrigado. Presidente. Coloca em votação. Presidente. Com certeza, vereador, o senhor gosta de fazer um pouco mais do que né, a respeito do projeto. Se tem valores federais a se ir atrás, por que o senhor não ajuda, então? Não traz aí especificamente os valores, os programas que podem ser ido atrás, né? Porque foi feito, né? Se passou vários anos. Adquiriram? Sim. Por que não se iniciou lá atrás, então, se a preocupação é tão grande? E daí vinha aqui, depois que está na mão da Caixa Econômica e foi contemplado, agora é o município culpado por ter as altas taxas? De repente, depois, lá na frente, se haver muita desistência, quem sabe se muda esse programa, se faz um outro projeto de lei, vem para cá com novas alterações, mas foi o que foi disponibilizado, que foi se fornecido, e se tem alguns programas, eu peço para o senhor, que o senhor traga sugestões, né, de quais os programas que podem ser implantados. Eu sei que alguns para o interior, em determinado momento, existe. Na área urbana, não sei de nenhum, mas de repente eu posso estar equivocado de não saber de nenhum. De repente, se o senhor está ciente de algum, sugestão será bem-vinda. Muito obrigado, presidente.
Em votação, o requerimento número 50 de 2025. Sete votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Indicação número 12 de 2025, de autoria do vereador Ivanir Urbano Bor, do PDT, que requer à mesa diretora, depois de discutido e aprovado pelo plenário, e se aprovado for, que seja enviada ao Executivo Municipal solicitação no sentido que sejam adotadas providências urgentes com o objetivo de oferecer um aumento de horas dos serviços de pediatria junto às unidades básicas de saúde. Justificativa. Tem-se verificado que os serviços profissionais de pediatria por apenas um turno semanal têm sido insuficiente para atender a demanda pela procura ao atendimento desses serviços. O atendimento em apenas um turno de 4 horas é insuficiente, pois além de pequeno número de horas, nos outros dias da semana não é oferecido esta especialidade aos bebês, crianças e jovens, não têm o atendimento e por muitas vezes não podem esperar, ou é aquele que um pediatra pode oferecer. Maiores justificativas em plenário. Coloca em discussão a indicação número 12 de 2025. Com a palavra o vereador Ivanir. Esse assunto acho que já foi tratado aqui também. Existe uma preocupação, imagino que de todos os vereadores e vereadoras, né? Mas eu reforço aqui a importância, né? E que se cobre através dessa, é uma forma de cobrança do executivo também, através dessa indicação, né? Um maior número de horas, uma oferta maior também de dias da semana, talvez até a distribuição dessas 4 horas em 2 dias por semana seja uma alternativa, entende? Não resolve muito, porque fica muito pouco tempo, né? Mas, enfim, né? Seria talvez uma alternativa, né? De ajudar um pouco, porque hoje a criança também não tem como saber, não tem como escolher o dia que fica doente, né? O pai, meu filho, eu só vou te levar, se um pediatra vem só daqui a 4 dias, eu vou te levar daqui a 4 dias, né? Aí o clínico geral, os outros profissionais que estão ali disponíveis não são especialistas nessa área. Mas daí desloca para um outro município. Aí no outro município lá, cai no plantão, cai no atendimento dos convênios, também não tem uma especialidade, um pediatra especialista, acaba indo também no clínico geral, que vai fazer o melhor possível, mas não é o ideal, né? E conforme a situação, ele vai encaminhar para frente, inclusive, então. É uma coisa que eu faço aqui, reforço, as famílias, os pais, as mães conversam com a gente, né, de que isso tem problemas hoje, e sei que foi feito um concurso aí, não sei, são 3 inscritos, né, mas assim como se faz contratações atendimentos através de Comaja, contratações de profissionais através de Comaja, para outras áreas, tantas, né, temos que achar uma alternativa sim. E quem tem que achar essa alternativa, vereador Márcio, é o executivo, que foi eleito para isso. E está no dia a dia ali trabalhando para isso. Eu não vou atrás, não sou eu o responsável para achar um profissional pediatra para vir aqui trabalhar. Essa é a responsabilidade do executivo, né? A gente pode aqui até sugerir se souber alguém, mas é o executivo que tem que se mexer. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Cirlei. Também sou favorável à indicação do vereador Ivanir. Também chegou até mim muitos questionamentos, né, o porquê de talvez não ter mais um dia da semana com um pediatra. Então, também peço que seja estudado pelo executivo, né, a ideia de colocar mais um dia da semana pediatra, que a demanda é muito grande, muitas crianças acabam consultando com o clínico geral, né, por falta de vagas, né, por falta de disponibilidade de pediatra. Então, sou favorável à indicação, sim.
Com a palavra, o vereador Márcio. Eu também sou favorável, vereador Ivanir, tanto que de 3, pelo que eu estou sabendo, um só compareceu a fazer o concurso e tomara que essa pessoa passou. E se não passou, com certeza o município não vai deixar descoberto. Não tinha pediatra porque não era de interesse deles. Várias vezes a secretária da saúde, tão com vontade de ir atrás, como o senhor disse, que é o executivo e o secretário representa o executivo, foi atrás em negociações com vários pediatras. E nenhum deles, o senhor sabe que um pediatra hoje, depois de formado, se ele tem um consultório próprio, muitas vezes não vai deixar do consultório próprio para vir atender pelo Comaja ou por contrato, processo seletivo. E muitos acabam, de repente, tirando 1 ou 2 dias por semana para vir ajudar. Mas eu sou a favor que fosse todo dia da semana. Se tivesse, claro que a carga horária são 12 horas, né? Mas eu era a favor que fosse todo dia, porque criança não escolhe hora para ficar doente. A criança não tem horário. Mas quando se tem um dia, melhor do que não tem nenhum, porque tiveram vários dias que não tinha. E foi-se ido atrás, por muitas vezes foi-se atrás e não se encontrava ninguém. Agora, vamos esperar que então essa pessoa que fez o concurso, que passe e que assuma o cargo. Sendo o contrário, vamos continuar da mesma maneira, via processo seletivo, via Comaja, indo atrás de um profissional. Muito obrigado. Em votação, indicação 12/2025. Sete votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Indicação número 13 de 2025, de autoria do vereador Ivanir Urbano Born, do PDT, que requer à mesa diretora, depois de discutido pelo plenário e se aprovado for, que seja enviada ao Executivo Municipal requerimento no sentido de que este tome medidas mais fortes e urgentes junto à Emater, para que seja designado a curto prazo um técnico agrícola ou engenheiro agrônomo para prestar serviços de forma diária e permanente no escritório da Emater local. Justificativa. Passados anos que o escritório local da Emater não conta com os serviços diários de um técnico para atender aos nossos produtores. E após muitas desculpas e promessas apresentadas pela administração municipal, é importante que o Executivo Municipal adote providências urgentes junto à Emater, para que seja designado a curto prazo um técnico agrícola ou engenheiro agrônomo para prestar serviços de forma diária e permanente no escritório da Emater. Escritório da Emater local, especialmente aos agricultores e familiares. Também a disponibilidade desses profissionais deve ser permanente, até mesmo para que possam desenvolver projetos de médio a longo prazo e dar assistência de forma continuada. Maiores justificativas em plenário. Coloco em discussão a indicação número 13/2025. Vereador Ivanir, com a palavra. Em primeiro lugar, eu quero aqui pedir desculpas se eventualmente já tenha um técnico, um agrônomo trabalhando aqui no escritório da Emater, né? Porque a informação que eu tenho não é agora recente, não foi dos últimos dias, né? E me faltou, né, a lembrança de confirmar de fato, né? Talvez nos últimos dias aí tenha vindo trabalhar alguém aqui que esteja realmente alocado aqui, que venha todos os dias na Emater trabalhar. Mas eu acho que não. E essa questão da Emater fazem já um bom tempo, né, que eu trago aqui, e sempre tem uma justificativa, porque não tem profissionais, porque o profissional que era para vir desistiu, porque o profissional que quer vir não pode vir. Enfim, sempre tem uma desculpa. Verdadeiro ou não, mas, né, nós não temos aqui um profissional trabalhando. E eu acho sim, né, que tem muitas propriedades que recebem assistência técnica no seu dia a dia de profissionais de empresas privadas, cooperativas e tal.
Mas aquele pequeno agricultor e aquele questão de elaboração de projetos, aqueles que não têm acesso, às vezes, tão facilitado, ou para desenvolvimento de programas que o município pode desenvolver, junto com a área técnica da Emater, né, fica difícil de ser executado. Então, gostaria que o executivo trouxesse um profissional, né, junto à Emater, brigar mais por isso, né, ou se de fato não tem interesse que venha, se a Emater disser assim, não, lá para Vitor Greff não vai mais ninguém, que diga, não fique enrolando, né? Ou então que o prefeito diga, não, nós queremos economizar esse dinheiro aí que a gente paga no convênio lá com a Emater, quando vem um profissional, a gente tem que ajudar a pagar, né? E nós vamos gastar esse dinheiro de outra forma, e aqui nós não precisamos desse técnico aqui, porque o agricultor tem a assistência técnica de outros profissionais que não precisa ser da Emater, o prefeito pode dizer isso também, né? Então, não é o meu entendimento esse, né? Creio que sempre foi importante a presença de um profissional aqui, enquanto tinha, né? E no dia a dia, e gostaria que isso voltasse a acontecer. Era só isso aí, né? Já fazem, acho que 3 anos que eu brigo por isso e não vejo resultado positivo. Com a palavra, vereador Márcio. Por coincidência, parece que eu tenho que discutir os 3 projetos com o vereador Ivanir e discordar diversas vezes. Não é só o senhor, vereador, que foi atrás. Quantas vezes nós fomos atrás? Eu, principalmente, apresentei pedido aqui, até cometi o equívoco de anunciar que o cara estava vindo, porque um responsável da Emater que tinha me garantido que ele viria, e ele abriu, depois que eu anunciei aqui, tive que me retratar, dizendo que o homem não aceitou, o engenheiro agrônomo não aceitou vir para cá. Eu já expliquei a situação, mas vou falar para o senhor disse que é desculpa, vou falar mais uma vez. A respeito do engenheiro agrônomo, é muito mais interesse do executivo do que qualquer um de nós. Nosso município é por muitos pequenos agricultores, vereador, que precisam do engenheiro agrônomo para dar os laudos, para fazer todos, não que não está sendo feito. Às vezes vem um de fora e ajuda. Mas, com relação à cobrança, está sempre sendo feita. E o que vem de lá da Emater, que foi feito concurso, vereador, e no concurso, os que passaram, ninguém quer vir para Vitor Greff, vereador. Ninguém quer. Em função de parentesco, de distâncias, e depois que eles são chamados e são locados na região, ele só vai se quer. O que acontece? Foi tentado trazer um que era da nossa região, só que fez concurso por outra micro-região, região de Passo Fundo. Não conseguimos fazer a transferência. Tem que ficar no mínimo 1 ano lá naquela região para conseguir mudar, porque ele é feito por outra coordenadoria, ele não fez por Soledade, vereador. O senhor sabe disso, o senhor tem conhecimento, que eu já expliquei, e parece que o senhor vem aqui criticar. Eu concordo, senhor, eu voto favorável para o executivo ir atrás, mas não venha querer dizer que é má vontade do executivo. Isso não é, porque tanto que o executivo conversou com esse profissional que é da região, e daí eles foram ver direto lá. Eu tenho um candidato que foi deputado e com muito acesso ao governo. Lidamos de todo jeito, nós temos o governo, vereador, né? O meu vice-governador, fomos direto, tenho acesso direto com o vice-governador Gabriel. E ele disse, não é assim que funciona. Então, tomara que venha quanto antes, mas temos que ter calma. Essas coisas, esses trâmites do Estado, não é de uma hora para outra. Mas sou favorável e vou continuar ainda batalhando, só que eu não quero que venha querer fazer crítica dizendo que o executivo não é. Eu defendo quando é preciso e quando não é preciso, eu me abstenho. Eu não defendo o executivo. Então, quando eu sei que tenho razão ou que eles têm razão, eu acabo defendendo. Eu não sou simplesmente que vai defender todas as coisas. Eu também vou contrariar lá. Eu bato de frente quando precisa. Mas então, vou votar a favor e ainda vou novamente... Vamos marcar uma viagem novamente a Porto Alegre para novamente cobrar. Muito obrigado, presidente.
Em votação, a indicação número 13 de 2025. Sete votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 47 de 2025, de autoria da mesa diretora, altera a redação das alíneas A e revoga as alíneas B e C do artigo 2º da Lei Municipal número 1610, de 28 de abril de 2015. Dando continuidade com a sessão, passo agora para o espaço reservado aos pedidos verbais. Vereador Luciano. Presidente, boa noite a todos. Eu tenho um pedido, sim. Seria para ser enviado um ofício, então, parabenizando a Secretaria de Educação, especificamente falando na comissão organizadora do evento de sábado passado, na reinauguração do ginásio municipal. Uma noite de festa, então, né, com jogos, né, com o início do campeonato municipal, de voleibol, futsal feminino, futebol masculino, e o evento festivo que a gente teve, então, né, foi um evento muito bonito, né, com uma parafernália de som e luz, né, então realmente abrilhantou mais o evento. Então, gostaria que fosse enviado um ofício parabenizando a comissão organizadora deste evento. Seria isso aí, presidente. Com a palavra o vereador Ivanir. Eu tenho um pedido, presidente. Trata-se do seguinte: nós, até antes de fazer o pedido propriamente dito, vou fazer uma justificativa, né, desse pedido. Nós temos enfrentado, não de hoje, mas a cada dia tem aumentado o número de golpes, né, que são tentados ou executados, né, através do celular, principalmente. São golpes eletrônicos, né, golpes virtuais, né, que pegam principalmente pessoas que têm uma maior dificuldade em entender, em verificar o risco que existe quando atende uma chamada, né, quando informa ao golpista, né, passa informações que não deveria passar. Os golpes, principalmente, para conseguir dinheiro, né. Também no WhatsApp é usado, né, se usa o nome de familiares, né, para extorquir, né, tirar dinheiro, estelionatários, enfim, são golpistas aí, né, que pedem informações. E eu todo dia tenho visto, né, senhoras, senhores, né, principalmente da terceira idade, como se diz assim, da melhor idade, né, que são mais susceptíveis, né, a cair nesses golpes, né. Então eu acho que poderia, tanto a Câmara de Vereadores, Poder Legislativo, como o Executivo, aí é meu pedido, né, que seja encaminhado tanto para essa mesa como para o Executivo Municipal, que através dos seus contatos, né, com a sua rede de comunicação, seja através do Face, né, das suas páginas, né, através de outros mecanismos de divulgação do seu trabalho. A Prefeitura tem um espaço grande junto às escolas, junto aos grupos de terceira idade, através da assistência social, enfim, né, divulgar, montar um folheto, um banner, distribuir isso na rede de saúde, enfim, as agentes comunitárias de saúde, que vão em todas as casas, né, deixar lá um material simples, um folderzinho, alertando sobre esses golpes, né, pedindo pelo menos que as pessoas não atendam e que não passem informações, né. Tem acontecido muito, tem pessoas que têm perdido dinheiro de economias assim de meses, de anos, para sem vergonha de um golpista, né, que vem ali, conversa, enrola, né, e depois está perdido o dinheiro, você foi. Não adianta mais, não recupera mais, né. Então eu acho sim que poderíamos nos preocupar mais com isso e usar os nossos instrumentos, nossos meios, como Poder Legislativo e Executivo, né, para alertar, fazer esse alerta, pelo menos, para a comunidade de uma forma geral, mas com foco especial, né, com aquelas pessoas, né,
de mais idade que tem mais dificuldade de verificar e entender isso, né? E cai mais fácil no golpe. Muito obrigado. Vereadora Júlia. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, aos que nos assistem. Boa noite a todos que estão aqui presentes nesta casa. Eu gostaria de solicitar à Secretaria de Cultura e de Educação para vistoriar os camarins e banheiros que ficam ao lado do palco do nosso centro de eventos. No camarim, não poderia ser um local para guardar instrumentos musicais e outros materiais que se encontram lá. Então, dentro do possível, eu gostaria que retirasse, né, esses instrumentos e demais materiais que se encontram lá, pois quando tem apresentação, como por exemplo tivemos a apresentação da dança ali, da Prof. Heloísa, né, acaba tirando espaço, né, e atrapalhando. Então, hoje de manhã também eu estive conversando com o André, com o nosso secretário de Educação e com a Patrícia, e fiz esse pedido também diretamente para eles, né, eles falaram que não tem lugar aonde colocar, né, mas eles vão pensar, então, nessa possibilidade. Era isso, obrigada. Vereador Elton. Boa noite, presidente, pessoal que nos assiste pelas redes sociais, pessoal do plenário. Eu gostaria de mandar um ofício parabenizando a Escola Novo Horizonte, que passamos uma semana nacional das pessoas com deficiência intelectual e múltiplas. E eu gostaria muito que tivesse essa frase. Essa frase me marcou, porque eles fizeram as apresentações nas localidades, na cidade, na prefeitura, no hospital, na Câmara de Vereadores, em vários lugares. Então, eles deixaram o cartaz com essa frase: ninguém é igual ao outro, mas todos merecem respeito. Então, gostaria que tivesse essa frase, né, no ofício, parabenizando a Escola Novo Horizonte. E também gostaria de parabenizar a Carme Bandeira Berve, enfermeira, a Janice Moraes da Silva Schneider, que ganharam o certificado Selo de Ouro, né? Município Amigo da Vacina, lá em Porto Alegre, né? Então, essas pessoas que trabalham ali na sala de vacinas atendem muito bem, e agora é o 2º ano que elas estão ganhando o certificado Selo de Ouro. Então, seria isso, e o reconhecimento dessas funcionárias públicas. Seria isso, presidente. Vereadora Suzane. Não tenho nenhum pedido, presidente. Vereador Márcio. Presidente, eu gostaria que o senhor determinasse nessa casa os pedidos verbais mais objetivos. Com certeza um pouco de explicação pode ter, mas se for muito explicado pode servir a requerimento. Então, nas próximas sessões, o senhor determine os pedidos verbais que sejam mais breve, mais explicado, e tem espaço para explicar nas explicações pessoais, caso queira falar alguma coisa do pedido verbal. Muito obrigado, presidente. Vereadora Cirlei. Não tenho nada, presidente. Também hoje não tenho nada, então. Espaço, pequeno expediente, abertas inscrições. Encerradas as inscrições. Tribuna livre. Não havendo nenhum inscrito no espaço da tribuna livre, passamos para a ordem do dia. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação dos projetos de lei, iniciativa do Executivo ou Legislativo Municipal. Projeto de lei número 33 de 2025, de autoria do vereador Ivanir Urbano Bordo, PDT, que declara o Imaculado Coração de Maria como padroeira do município de Vitor Grefe e estabelece sua honra como feriado municipal o dia 21 de junho e dá outras providências.
Coloca em discussão o projeto de lei número 33/2025. Com a palavra, o vereador Ivanir. Presidente, eu gostaria de pedir, fazer pedido de vistas desse projeto de lei, por mim apresentado, conversando hoje com vereadores da situação, decidimos aqui então que eu faria o pedido de vistas e justificando que além do pedido de vistas, que fosse encaminhado também ao Executivo Municipal, a informação de que, né, ou o pedido de que o Executivo visse a possibilidade de alterar o decreto municipal que define os feriados municipais de cunho religioso, abrindo assim espaço, né, para que a gente possa aprovar aqui o projeto de lei e incluir esse feriado como feriado religioso no município. Esclarecemos aqui já em outra oportunidade de que nós temos hoje 4 feriados religiosos. Eu vou dar rapidamente a explicação, vereador, porque eu acho pertinente, né? Nós temos 4 feriados religiosos no município, sendo que 2 desses também são feriados nacionais. E a lei impede que se tenha mais de 4 feriados religiosos municipais. Então teríamos que reduzir, talvez, desses nacionais. Foi falado aqui, né, mas não foi encaminhado esse pedido formal, que eu peço que seja feito pela mesa, ao Executivo, então, para alterar o decreto, abrindo espaço que nós possamos, na próxima sessão, então, votar aqui esse projeto de lei, então, de uma forma que possa se estabelecer ele como feriado municipal. Obrigado. Coloca em votação o pedido de vista. Sete votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 42 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que disciplina o exercício do comércio ambulante de alimentação e congêneres em logradouros e vias públicas no município de Victor Greff, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Esse projeto, então, foi baixado para estudo. Projeto de lei número 43 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurial para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências. Coloca em discussão o projeto de lei 43/2025. Com a palavra, o vereador Ivanir. Presidente, eu apenas, assim, para fazer talvez um pequeno esclarecimento, né, para os ouvintes também, né, de que o projeto trata do plano plurianual, né? O Executivo encaminha a cada 4 anos ao Legislativo, né, o plano plurianual que define os programas, projetos, enfim, as ações, né, que o Executivo Municipal vai desenvolver durante os próximos 4 anos, que seria a partir do ano de 2026, então, né? Então, é só para dar um esclarecimento do que se trata, né? É um bem complexo o projeto, importantíssimo para o município, né? Depois dele vem as outras leis, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, que vamos receber aqui até o final do ano. Então, só para fins assim de esclarecimento. Muito obrigado. Em votação, o projeto de lei número 43/2025. Sete votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 46 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que disciplina a concessão de patrocínio pela administração direta ou indireta do município de Victor Greff, Rio Grande do Sul.
Coloca em discussão o projeto de lei número 46/2025. Com a palavra, o vereador Ivanir. Bom, eu tenho a dizer assim rapidamente, né, de que eu sempre fui um crítico aqui da forma como era feito e como foi feito até hoje, né, o repasse, né, de recursos do município, o recurso público do município para patrocinar eventos organizados por entidades não públicas, como exemplo a Cuca com Linguiça. E também apontei aqui sempre, né, como na última vez, no último projeto de lei que aprovou os recursos para Cuca com Linguiça, de que pareceres jurídicos, né, do próprio IGAN, do próprio Poder Legislativo, né, eles apontavam algumas irregularidades, uma série de questões que estavam, acho que, equivocadas, né, na forma como eram apresentados esses projetos de lei, e eu, inclusive, votei contra algumas vezes. Talvez esse projeto aqui, que regulamenta, que dizemos assim, que trabalha sobre como deve ser feito, para quem deve ser feito, de que forma isso tem que ser encaminhado, esses patrocínios, né, essas autorizações para que entidades privadas, né, sem fins lucrativos, possam usar, né, o nome do município, digamos assim, festividades do município, né, também símbolos municipais, o nome do município, em eventos que são organizados por entidades privadas, né, com o apoio, obviamente, muitas vezes do município. Então, aqui talvez possa se regularizar essa situação para o futuro, né? É bem complexo, vamos ver na prática como isso vai funcionar, porque existem exigências aqui que na prática vamos ver como é que serão atendidas, né? Mas num primeiro momento, eu concordo com esse projeto de lei, e não estou falando aqui em concordar com repasse de recursos públicos, né? Isso é uma questão a ver no futuro, né? Mas a organização, a forma como isso poderá ser feito, eu concordo, né, que deve ser tentada, melhorada, né, e esse projeto aqui, talvez com o tempo tenha que ser alterado algumas coisas, mas que é positivo. Por isso meu voto é favorável, né? Questões financeiras, de repasse de recursos públicos é outra situação a ser discutida futuramente. Muito obrigado. Em votação, o projeto de lei número 46/2025. Sete votos favoráveis, aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Passamos agora às explicações pessoais. Abertas as inscrições. Encerradas as inscrições. Com a palavra, vereador Luciano. Bom, então, boa noite, pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Novamente. E gostaria de deixar uma mensagem aqui para os colegas vereadores e o pessoal do plenário, falar de um assunto que eu presenciei nesse final de semana, tá? É sobre o baile da comunidade católica, o baile de Kerp que a comunidade católica promoveu no sábado à noite. Mas eu gostaria de falar especificamente de uma situação que aconteceu e que está acontecendo em nosso município, por mais que eu seja da comunidade evangélica, mas eu gostaria de ressaltar o trabalho que o padre Bento está elaborando dentro da comunidade católica, né? Recém-chegado, né? Substituindo então o outro padre. O padre Bento está fazendo eu até comentei hoje, ele está reagrupando as suas ovelhas. Então, realmente, a comunidade católica está de parabéns pela questão da organização do evento. Serviram
né, os visitantes muito bem na noite. Então, toda a comunidade, né, trabalhou, se dedicou. Então, eu gostaria de dizer que o Padre Bento está de parabéns, né, não menosprezando também o trabalho da nossa comunidade evangélica, que também é uma comunidade muito unida, né, e a gente vê isso também nos eventos da comunidade evangélica. Mas a comunidade católica estava um pouco dividida, e o padre que chegou aqui agora, então, está conseguindo realmente fazer um trabalho fantástico de liderança da sua comunidade. E também gostaria de aproveitar o momento, né, de fazer alguns convites, né, aproveitar a oportunidade aqui agora, porque a gente sabe que os eventos organizados pelo Executivo também precisam da colaboração das pessoas. A gente sabe que no sábado nós teremos, né, mais uma edição do Canta Vitor Greff, sábado e domingo, né, e eu participei dos outros, os anteriores, e vejo poucas pessoas da comunidade participando. Então eu gostaria que esse convite se estendesse para muitas pessoas que gostam da música sertaneja, popular brasileira, gospel, enfim, que realmente gostam de ver pessoas com talento mesmo, com o microfone, que não é meu caso. Mas eu gostaria de ver, a colega Júlia com certeza vai se apresentar, então a gente gostaria de fazer um convite para que todo mundo fosse, né, ao pavilhão evangélico no sábado à noite e no domingo participar deste evento. Também aproveitar e fazer o convite, né, talvez algum outro vereador depois comente alguma situação, da palestra que vai ter na quarta-feira pela manhã e na quarta-feira à noite, com o Tiago Link, aquele guri, então, que tem problemas sérios de saúde, não, seria de braços e pernas, né? Então, o guri vai fazer uma palestra, com certeza, até comentei hoje, eu tenho braço e perna, eu vou lá olhar. Eu vou ver o que o guri tem de mensagem positiva para nós. O guri é um exemplo a ser seguido, e então nós temos que ir lá ver ele. Então, também é um convite para que toda a comunidade se faça presente. Então, na quarta é mais para as escolas e à noite, então, para a comunidade em geral. O evento é gratuito. E também falar do evento que vai ser realizado no sábado, no nosso ginásio municipal aqui. Então, um evento que a Rádio Séries promove todos os anos, né? Que é pela Séries Positiva. Então, vai ter jogos de futsal no ginásio, entre os municípios da região e com o município daqui. Então, terão brinquedos, enfim, para a família realmente participar. Seria isso aí, presidente. Com a palavra o vereador Ivanir. Apenas assim, estivemos participando um pouco da audiência da Conferência Municipal da Assistência Social. A vereadora Serlei também estava lá, eu não sei se mais algum vereador, porque eu cheguei, estava começando, já estava todo mundo sentado. Não pude participar de toda ela, mas achei muito importante a palestra que foi dada lá, pela técnica, falando e desmistificando um pouco, né, bastante, né, o que é o trabalho que a assistência social pode fazer e deve fazer. Desmistificando um pouco que a assistência social trata apenas de dar alguma coisa para um pobre, né, que a assistência social não é só atender as necessidades básicas, um alimento, uma medicação, um gás, uma alimentação, que isso sim faz parte da assistência social, mas que hoje a assistência social, né, através do Serviço Único de Assistência Social, né, o SUAS, vamos dizer assim, né, ele trata de coisas muito mais importantes e muito mais pertinentes a todas as famílias e as pessoas, né, que têm algum tipo de problema de acesso à informação, à orientação, né, a questões de acessibilidade, né, dos nossos espaços públicos e também na orientação das pessoas com relação e ao trabalho que pode ser feito na geração de empregos, na qualificação, nas mais diversas áreas e segmentos da sociedade e idades, né? Então foi essa parte, pelo menos, que eu pude participar lá dessa conferência, já só essa parte que eu participei eu achei o quanto foi importante, né?
Eu só achei assim que eu sei que é difícil as pessoas participarem das conferências, né? E lá naquele dia estava basicamente as agentes de saúde, o pessoal da área da assistência social, o pessoal técnico da área, e os grupos da terceira idade ali, que é formado basicamente por mulheres, né? Não temos homens de terceira idade que participam de grupos, né? Mas poderiam outras pessoas ir lá participar também, mas às vezes também não sei, é difícil os horários, mas que foi bom. Por fim, quero dizer aqui que eu recebi a crítica antes aqui, né, quando eu comentei a questão da habitação, e tenho a dizer mais uma vez, eu não me elegi prefeito, né, e é sim a responsabilidade, né, nossa como vereadores, todos nós, de cobrar ações do Poder Executivo que melhorem a vida das pessoas da nossa comunidade. E a questão da habitação é importantíssima, assim como a saúde, né? Eu cansei, foram 4 anos aqui que eu fui vereador, agora, no último mandato, eu cansei de ouvir, o PDT não fez, agora tu quer que nós fizemos, o PDT não fez, porque agora tu quer que nós fizemos. Vocês foram eleitos, o PDT perdeu a eleição, talvez porque não tenha feito, né? E alguém ganhou a eleição porque prometeu que ia fazer, então vamos fazer, né? Não dá para continuar ainda agora, no 5º ano de mandato, culpando o passado por não estar fazendo agora. Isso já passou, ninguém escuta mais as conversas. Entende? O pessoal quer trabalho, né? Querem que a gente indique questões, problemas, sugestões, e temos sim trabalhado também em busca de algumas soluções. Fiquei triste aqui esses dias, quando apresentei aqui que o município tinha que se inscrever, podia se habilitar para desenvolver programas de capacitação, inclusive receber recursos do Estado. Sequer se inscreveu no programa estadual, né? Sequer se inscreveu, né, para que pudesse ser feito cursos com recursos do Estado, né? Então isso eu fico triste, mas eu continuo cobrando. Conseguimos alguns recursos aí já com deputados para algumas emendas parlamentares, apesar que eu particularmente acho que a fábrica das emendas parlamentares é um fracasso, é uma prova da incompetência política do Brasil, entende? E que isso só enaltece alguns deputados que acham que as emendas resolvem o seu problema eleitoral, político, apenas de conquistar de votos, né? E muito desse dinheiro mal usado, mal direcionado, deveria não existir e sim aumentar esses recursos, para repassar esses recursos diretos nos orçamentos dos municípios, né? Mas enquanto isso não acontece, vamos em frente. Era só isso. Muito obrigado. Com a palavra, vereadora Júlia. Vamos lá, então. Eu quero hoje falar não como mãe, mas como uma amante da cultura e também uma profissional da música. Estava comentando antes com os colegas, né? Nesse final de semana, eu levei as minhas meninas Lara e Glória para o município de Ipumirim, Santa Catarina, disputar um festival de altíssimo nível. Cidades que estiveram lá representando Chapecó, Concórdia, São Miguel do Oeste, Campo Herê, Videira, Catanduvas, Iracema do Oeste, Paraná, Fraiburgo, entre outros. E quero dizer que não tem como explicar a tamanha alegria e orgulho para quem realmente, e acredito, né, que todos amam Vitor Greff. O momento quando anunciaram da onde vem o primeiro lugar. Vai para a cidade de Vitor Greff. Então é muita emoção. Eu quero agradecer todas as mensagens recebidas, né, da comunidade victorense, o carinho que as pessoas têm pelas meninas, e dizer à administração municipal que elas gostariam muito e se colocam à disposição para qualquer evento, como, por exemplo, cantar o hino na abertura da Cuca com Linguiça, cantar no Natal, entre outros. Porque acredito, como hoje havia comentado com o André, e ele concorda comigo, o nosso secretário de Educação, que não devemos misturar sigla partidária com cultura. Na época, quando eu organizava os espetáculos de Natal aqui, nós abríamos espaço para todos. Lembro muito bem de um grande cantor, músico, o nosso talentoso, né, Mírio Schmidt, quantas vezes a gente convidou ele, e ele vinha participar
dos nossos natais naquela época. Para encerrar, quero também, né, Luciano, aproveitar e convidar a toda a comunidade para vir prestigiar o nosso Festival da Canção, que será realizado dias 30 e 31 de agosto, aqui no Pavilhão Evangélico, que também vai ser um show de talentos. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Elton. Boa noite novamente. Eu estou muito, mas muito contente mesmo, e com os nobres colegas aqui, que hoje foram fazer a doação de sangue lá, da belíssima campanha que estamos fazendo, com a secretária da Saúde, né? Então, obrigado, pessoal, mas quero falar que estive com a secretária hoje e a gente não vai parar, e falei para ela, enquanto eu estiver aqui, esses 4 anos como vereador, vou cobrar e vou lutar por essa campanha da doação de sangue. E também gostaria de dizer que na outra sessão falei sobre a empresa, né, que não tiveram que rescindir o contrato da reforma administrativa, mas entrei em contato com o secretário Laércio e ele já se manifestou com 3 empresas. Então, não está parado, está andando, e isso é uma iniciativa minha, que luto pelos funcionários, né? Funcionário público merece, então agora só temos que aguardar a resposta dessas empresas, né? E com certeza vai dar certo. A gente lutando junto consegue. Então, seria isso, presidente. Com a palavra, vereadora Cirlei. Boa noite a todos novamente. Minha parabenização também é referente à campanha, então, de doação de sangue, né, feita hoje, então. É muito importante, né, assim como o vereador Elton da Rosa já havia comentado, né. Foram várias pessoas que foram até Passo Fundo hoje, né. Pena que não, o ônibus não pôde vir, mas, né, por mais campanhas assim, que ajudam o próximo, né, hoje... primeiro não tinha, por fim, depois surgiu o nome, então, de uma victorense que estava precisando, né, de sangue. Então, 12 dos voluntários, dos 15, né, 15 voluntários que foram, puderam ajudar, então, essa victorense que estava precisando, né. Então, já foi uma boa ação para o município, né. Então, seria bom, né, se a gente, a cada mês, a cada 2 meses, a gente poderia, né, fazer essa campanha sempre beneficiando o próximo, né? Assim, isso foi numa cirurgia, né? Que essa senhora precisou, então, 12 doadores. Então, pensa quantas cirurgias são realizadas, né? Então, quantos doadores que a gente não precisa, né? Cada cirurgia, cada caso é um caso, né? Mas se precisa muito, né? E os bancos de sangue hoje, na maioria das vezes, está com estoque baixo. Então, é muito importante essas campanhas, né, de doação de sangue. E que bom que nosso município conseguiu, então, juntar, né, tantos para ir até lá. Seria nessa questão. Muito obrigada. Vereadora Suzane, com a palavra. Eu quero também trazer alguns eventos, um que já aconteceu e outro que está para se realizar. Então, também para estar convidando a comunidade. Primeiro, então, quero falar sobre o curso feminino de Karatê, que aconteceu aqui na nossa Praça Municipal, no dia 16 de agosto. Tivemos 130 atletas presentes, né, um grande evento, um evento bonito que aconteceu lá. E no sentido no Karatê, mas no sentido também da defesa pessoal feminina, né. Então, reforçar também o que o vereador Luciano trouxe, que é da palestra de quarta-feira, uma importante palestra, né? Eu peço que o povo aí se organize e tire esse tempinho da quarta-feira, às 19 horas,
lá no pavilhão evangélico, né, e participe dessa palestra motivacional do Tiago Link. Essa, então, é uma ação que está sendo realizada pelo CPM da Escola Leonel de Moura Brizola, em parceria também com o Sicredi, através do Fundo Social. Então, é um evento, né, organizado pela Escola Leonel de Moura Brizola. Então, convido aí, reforço, para que todos se façam presente. Acredito que vai ser um momento bem especial para quem puder estar lá presente. Isso aí. Com a palavra, o vereador Márcio. Então, me inscrevi para esse espaço para parabenizar todos que estiveram na reinauguração do Ginásio Municipal Polivar, o qual tiveram a oportunidade de presenciar. Então, tudo funcionando e ficou muito bonito mesmo. Todos parabéns. Vereadora Serlei estava, vereador Selmar estava, vereador Luciano estava, vereadora Suzana, vereador Elton, eu estava também. Não sei, não tenho visto a vereadora Júlia nem o vereador Evanir, mas e a população que estava também, aos convidados que foram convidados, que iniciaram a primeira etapa. Então, estão todos de parabéns. Eu não sou muito, gosto do esporte, mas não tenho muita habilidade com o esporte. Mas eu sei que muitas pessoas prestigiam esse nosso ginásio e o campeonato está em andamento. Então, sucesso a todo mundo. Seria isso. Muito obrigado. Nada mais a ser tratado. Agradeço às pessoas que compõem o plenário e aos que assistem através das redes sociais. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 8 de setembro de 2025, segunda-feira, às 18h30, na sede do Poder Legislativo, salvo em caso de convocação extraordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.